Coloca o texto bíblico aqui, por favor. Rapaz, eu fiquei muito elegante. Mas não gostei não, diga amém. Obrigado, irmãos. Eu gosto de espontaneidade no culto, é lindo. Glória a Deus, que coisa linda, gente. Vocês são muito valorosos. Está escrito assim. Marcelo, me dá um pouquinho de água, por favor. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Diga comigo, amém. Vou colocar o tema, vou contar até 3, e você vai soltar bem forte o leão que habita dentro de você. É 1, é 2, é 3. Você recebe essa palavra? Existe um tesouro inestimável que foi depositado dentro de você. Estenda a sua mão para cá, por favor. Você pode liberar uma palavra de oração sobre mim? Lucas 6,38 está escrito: dai e vos será dado. Libera uma palavra agora, libera um decreto, libera uma profecia, libera uma palavra de bênção sobre a minha vida, para a glória de Deus. Vai, eu quero receber. Pediu? Sim, Espírito Santo. Esta é uma noite que o Senhor marcou um encontro conosco. Nós acreditamos, se o Senhor não opera através das minhas palavras, tudo o que estamos fazendo aqui é vão. Por isso, nesse momento, o Espírito Santo se manifeste com graça, se manifeste com misericórdia, se manifeste com amor, e ministra sobre cada coração que tem sede e fome de justiça. Espírito Santo, eu entrego esse ambiente, seja entregue ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem forte, diga amém. Escute, ao longo de toda a palavra de Deus, me dê a tua atenção. Nós somos chamados, de acordo com cientistas cristãos, existem 14 elementos químicos que são encontrados na terra e também são encontrados no homem. É por isso que Davi, o homem segundo o coração de Deus, no Salmo 103, no versículo 14, ele diz assim: Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Olhe para quem está do seu lado e diga: você e eu, com voz de profeta, você e eu, não passamos. De 18, Deus ele libera uma palavra ao coração de Jeremias dizendo: desce à casa do oleiro, que eu quero falar com você. Quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele observa que o oleiro está trabalhando um vaso. Ele começa a reconstruir o vaso. Então o Senhor começa a falar ao coração de Jeremias dizendo: não poderei fazer eu a casa de Israel como o oleiro fez com o vaso. A expressão vaso quebrado é uma expressão que aponta para os dias de tribulação. A expressão vaso quebrado é uma expressão que aponta para os dias de provações. A expressão vaso quebrado é uma expressão que aponta para as noites escuras. A expressão vaso quebrado é a expressão que aponta para as nossas fraquezas e até mesmo para os nossos fracassos. Mas em meio a todas essas realidades, uma verdade precisa gritar dentro de nós. Porque a Bíblia diz que uma promessa foi liberada: eis que estou com vocês. Está com você, você não está sozinho. Alguém está aqui, diga glória a Deus. Profetas bíblicos, apenas Isaías é o profeta que traz as maiores riquezas de detalhes acerca da primeira vinda do Senhor. Isaías, em Isaías 64, de maneira muito pontual, no versículo 8 ele diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós somos o barro, e Tu é o nosso. As entrelinhas é: o vaso se quebrou,
mas existe alguém capaz de reconstruí-lo, e este alguém é o Senhor, o oleiro que está aqui nessa noite. Quantos acreditam que o oleiro pode reconstruí-lo? Diga bem forte: glória a Deus. Paulo, escrevendo o texto base que nós utilizamos de 2 Coríntios 4:7, Paulo faz uso de uma expressão que me chama a atenção, porque ele diz assim: temos, porém, em vaso de barro um tesouro. A expressão temos, porém, é uma expressão que aponta para a natureza de fragilidade do vaso. É como se Paulo quisesse dizer assim: o vaso é fraco, mas o oleiro é forte. O vaso é pequeno, mas o oleiro é grande, que com o propósito de reconstruí-lo, para que a excelência do poder seja de Deus e não do vaso. Quem está aqui, diga comigo amém. Você pode levantar as suas mãos por um minuto e declarar o seu amor ao Senhor nessa noite? Talvez esta seja, para muitos, o último culto. Quantas vezes irmãos entram na casa do Senhor e fazem um momento qualquer de adoração, e por desconhecerem o futuro não sabem que o culto que estão apresentando pode ser o último. Quantos estão dispostos a ofertar esse culto como se fosse o último culto? Levante as suas duas mãos e bem forte solte o leão dizendo glória. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27 a 29, ele diz assim: Deus escolheu as coisas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas que não são, com o propósito de confundir as que são, a fim de que nenhuma carne se glorie diante dele. Olhe para cá. Deus não está disposto a dividir a sua glória com ninguém. Deus não está disposto a dividir a sua glória comigo. Deus não está disposto a dividir a sua glória com você. Quando observamos a ciência nos diz que existem aproximadamente, estatisticamente, 200 tipos de matéria-prima, ou seja, de barro. Mas apenas 8 tipos de barro são considerados úteis para a confecção do vaso. Eu aprendo um princípio espiritual poderoso aqui. Deus não escolhe qualquer matéria-prima para fabricar o teu propósito. Você não é qualquer um. Você é alguém que foi escolhido a dedo pelo Senhor. É por isso que em João, no capítulo 15, no versículo 6, João faz questão de dizer: não foi vocês que escolheste a mim, mas eu que escolhi vocês. Eu e você fomos a escolha perfeita do Criador. Você foi a escolha perfeita de um Deus que não erra. Levante a tua cabeça. Você não é fruto do acaso. Você é a escolha perfeita de Deus. Diga comigo amém. Existem 3 fases para que o Senhor possa reconstruir qualquer vaso. A primeira fase é chamada de prensa. Diga comigo, prensa. A segunda fase, para que Deus possa reconstruir qualquer vaso que se quebrou, é chamada de moldagem. E a terceira fase é chamada de fogo. Prensa, moldagem e fogo. Eu não sei o que você passou em 2024. Nós estamos finalizando outubro. Nós estamos iniciando novembro. Daqui a pouco o ano se acabou. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus ao teu coração. Não importa o tamanho, não importa a cicatriz, não importa a profundidade, o Deus que reconstrói qualquer tipo de vaso está aqui dizendo: eu estou à disposição para reconstruir você. Quem recebe essa palavra, diga comigo amém. A primeira fase é a prensa. Essa fase é a fase que o oleiro precisa amassar o vaso que se quebrou. É conhecida também como fase da pressão. Diga comigo, pressão.
Nós sabemos que pressão não provoca alegria, pelo contrário, pressão provoca dor. E ninguém está preparado para se alegrar em momentos de dificuldade. Mas eu e você precisamos carregar esta revelação. A dor é pedagógica e necessária para o meu e para o seu crescimento. Por isso, pare de reclamar do processo de dor que você está atravessando. Tem muita gente que não compreende que em momento de deserto o Senhor quer ser glorificado na sua vida. Tem muita gente que não compreende que a dor é um instrumento pedagógico. Em Mateus no capítulo 7, no versículo 11 está escrito: vós que sois pais, sabei dar bons presentes ou boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai Celeste dará todas as coisas àqueles que lhe pedirem. O que ele está dizendo é: se você quer mal, sabe cuidar bem do seu filho, quanto mais a mim. Eu estou vendo as lágrimas, eu estou vendo o desespero, eu estou vendo a dor, mas eu estou trabalhando, porque a fase que você está vivendo de reconstrução é a fase da prensa, é a fase da pressão. Por isso não resista, porque quanto maior for a resistência, maior vai ser o período de amassamento. Olha o silêncio da morte. Olhe para cá. Eu e você precisamos viver a plenitude da entrega de Abraão. A Bíblia diz que Abraão recebe uma palavra em Gênesis no capítulo 12, dizendo: sai da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Se passam 2 anos, 5 anos, 10 anos, 25 anos. Abraão então recebe a promessa. Anos mais tarde, o apóstolo Paulo se levanta tomado de revelação. Ele nos entrega o método pelo qual Abraão não desistiu e não murmurou à beira do caminho. Em Romanos no capítulo 4, no versículo 20, ele diz assim: e não duvidou por incredulidade, mas durante os 25 anos está escrito: mas pela fé ele se fortaleceu, dizendo diariamente: glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. O tapa está comendo, glória a Deus. As portas estão fechando, glória a Deus. Situações estão adversas, glória a Deus. Noites escuras, glória a Deus. Abraão tocou no coração de Deus, porque ao invés de usar a sua boca para murmurar, ele usou a sua boca no tempo mais negro da sua história para dizer: eu te glorifico quando os resultados não vêm, eu te exalto quando a porta está fechada, eu te glorifico quando tudo está diante dos meus olhos diferente da promessa que o Senhor me fez, porque eu sei que um dia o Senhor se levantará a meu favor. Diga glória a Deus. Fala para quem está do seu lado: para de murmurar, para de reclamar, porque quanto maior a resistência, maior o período de prensa na sua vida. A fase de prensa, ela nos leva a 2 estágios. O primeiro estágio da fase de prensa é a fase em que o oleiro me amassa para que haja a retirada de impurezas. Nesta fase o oleiro trabalha comigo de dentro para fora. Olhe para cá. Nessa fase o oleiro não trabalha comigo de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ninguém vai perceber. As pessoas vão olhar para você e não vão saber o que está acontecendo, porque o oleiro está te esmagando de dentro para fora, com o propósito de arrancar de você todas as impurezas que não podem fazer parte do novo projeto. A segunda parte do processo: você e eu precisamos ser umedecidos pela água. Água na Bíblia profeticamente aponta para a palavra. É por isso que em João no capítulo 15, no texto da videira verdadeira, no versículo 3, ele diz assim: vocês estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado.
O que João está dizendo é: não tem como arrancar as impurezas do interior do homem sem fazer uso da palavra de Deus. É por isso que Davi diz: eu medito na palavra de dia, mas também medito na palavra de noite. O que Davi está dizendo é: eu só sou o homem segundo o coração de Deus, porque de dia, quando eu medito, Ele arranca as impurezas de dentro de mim. À noite, quando eu medito, Ele arranca as impurezas dentro de mim. O que eu estou dizendo é: Ele precisa umedecer o seu barro através da palavra de Deus. Eu e você precisamos pedir ao Senhor que use a palavra para nos umedecer. Quantos estão aqui? Diga glória a Deus. Eu acho lindo porque não existe transformação senão pela via da palavra. Nós estamos vivendo um tempo em que o Espírito Santo está fazendo uso da palavra com o propósito de arrancar de dentro de nós tudo aquilo que não pode participar do nosso futuro. E nesta noite o Espírito Santo está me usando para dizer para você que a palavra, ela vai te umedecer. Esta é uma noite em que a palavra vai lubrificar o barro da reconstrução do novo vaso. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quem pode levantar suas mãos e dizer glória a Deus? Diga glória a Deus. A primeira fase do processo é a fase da prensa, é a fase da pressão. A segunda fase do processo, e não menos importante, é a fase da moldagem. Na fase da moldagem, o oleiro precisa moldar o vaso com o propósito de lhe dar uma nova forma. Ei, olhe para cá. Eu sei que nós ficamos presos a um momento de glória que vivemos. Se eu perguntar para alguns saudosistas que estão aqui, vão dizer assim: pastor, você não tem ideia o que eu vivi. Em 2017 foi o tempo áureo da minha história. O que Deus fez no meu ministério em 2017 foi tão incrível, foi tão extraordinário, pastor, que eu não tenho palavras para descrever. O que o oleiro está dizendo é que Deus vai fazer um novo vaso. Ele não vai repetir, Ele não vai usar a mesma forma, Ele vai fazer algo novo de novo. É por isso que o profeta Isaías, em Isaías no capítulo 43, no versículo 18, ele diz algo que precisa atravessar o teu espírito, ponto de cortar a junta e a medula. Ele diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que eu, o Senhor, faço nova todas as coisas. Já está saindo a luz, porventura não percebeis? Eis que eu faço um caminho no deserto e estabeleço um rio no meio do nada. O que o Senhor está dizendo é: quem não abandona o velho não vive o novo. Quem não abandona o antigo não vive aquilo que Ele lhe prometeu. Esta é a noite de abandonar o velho no passado, para que o Senhor possa construir um vaso novo através de uma nova forma. Quantos recebem essa profecia? Diga glória a Deus. A fase da moldagem, ela é uma fase muito importante, porque é o processo onde o oleiro coloca o vaso dentro das rodas, e ele trabalha este vaso de dentro para fora e também em forma circular. Ele não trabalha aleatoriamente o vaso. Olhe para cá, Deus é intencional. Na condição de oleiro, tudo que ele faz é pensado, é medido, é calculado. Então o oleiro coloca o vaso dentro da roda, trabalha de dentro para fora e em forma circular. Vamos lá. A primeira fase da moldagem é o processo aonde o oleiro trabalha de dentro para fora. De dentro para fora fala de mudança de mentalidade. Deus não pode mudar os meus resultados. Deus não pode mudar as minhas frutificações se Ele não mudar a minha mentalidade. Perceba que existe um processo científico, um processo neural. Todas as movimentações do nosso cérebro iniciam a partir de imagem. Diga comigo, imagem. Depois de imagem é formado o quê? Um pensamento. Depois do pensamento é formado uma palavra. E depois de uma palavra é formada uma ação.
Eu aprendo que Deus não pode transicionar os meus resultados se antes Ele não mudar a minha mentalidade. Eu preciso permitir que o Espírito de Deus se movimente na minha vida, Ele pegue na minha mão e me leve a um nível que eu possa viver uma metanoia. Diga comigo, metanoia. Eu sei que você já ouviu muito essa expressão, mas você não pode viver uma metanoia sem a ajuda do Espírito Santo. Em João no capítulo 26 está escrito que o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, vos ensinará todas as coisas. Perceba que o Espírito Santo aqui, ele tem uma figura de professor. É aquele que vai te ensinar o que você não sabe, aquilo que você não aprendeu, aquilo que ninguém te ensinou. O Espírito Santo vai se mover e vai te ensinar. Nessa fase de metanoia, Ele vai pegar na tua mão e Ele vai fazer uma mudança de mentalidade. Metanoia, mudança de mentalidade, que gera mudança de resultados. Deus não pode mudar aqui fora sem antes alterar aqui. Alguém está aqui, pelo amor de Deus? Se você não permitir que Deus transicione você por dentro, você nunca vai viver a excelência do poder de Deus. Alguns me perguntam, pastor, como pode um pastor anônimo que está fora das redes sociais há 2 anos ter conseguido em Deus, através de uma equipe extraordinária, está vivendo isso? Não tem a ver comigo, tem a ver com a excelência do poder de Deus sendo liberado sobre um vaso de barro que permitiu que o Espírito Santo pegasse em suas mãos e gerasse sobre ele uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Há 2 anos atrás, eu fazia tudo diferente. Eu pensava diferente, minhas ações eram diferentes. Eu tinha um coração de administrador e Deus arrancou e me deu um coração de pastor, produzindo uma metanoia em mim. Os resultados só virão quando você permitir que o Espírito Santo gere uma metanoia em você. Paulo, o apóstolo da graça, o homem mais incrível da nova aliança, diz a Bíblia que ele visitou o 3º céu. É um homem que recebeu revelações tão profundas que não pode dividir comigo e com você. Paulo é um homem tão incrível que quando ele era jovem, o texto diz que ele estava sendo treinado pelo rabino mais extraordinário da terra, daquele tempo, do mundo antigo, que era Gamaliel. Paulo era avantajado em conhecimento. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo era um religioso. Diga comigo, religioso. Só que o Senhor chamou um religioso, e o Senhor não podia frutificar através de uma mentalidade religiosa. Por isso que no caminho a Damasco, ele o visita. E quando ele o visita, Deus começa a trabalhar o vaso de novo. Mas antes de trabalhar o vaso, ele quebra o vaso. Diz o apóstolo Paulo que quando ele chega em Antioquia, em 2 Coríntios no capítulo 7, no versículo 5, Paulo abre o coração dizendo assim: quando eu, Paulo, cheguei em Antioquia, nenhum alívio eu tive à minha carne, mas em tudo eu fui atribulado, lutas por fora e temores por dentro. O que Paulo está dizendo é: você não tem ideia o que é passar o rolo compressor de Jeová sobre mim. Você não tem ideia o que é ser esmagado por Deus. O que Paulo está dizendo é: eu fui até o final, porque eu tenho convicção e confiança no meu Pai, e eu sei que Ele está trabalhando, é o melhor para mim. Paulo passou por um processo de metanoia, e por isso ele se tornou o grande apóstolo Paulo. Se você não passar pelo processo de metanoia, você vai passar anos dentro da igreja, colhendo os mesmos resultados e a mesma frutificação. Você vai culpar o ambiente, você vai culpar o profeta, você vai culpar o pastor, você vai culpar a cidade, você vai culpar todo mundo. Mas você precisa chegar a uma conclusão: que tudo que você não está vivendo não é culpa de ninguém, é sua culpa. Se você não permitir que o Espírito Santo pegue na tua mão, para que ele provoque uma metanoia em você, ele não vai mudar a tua frutificação. Você talvez tem 30 anos que você está na casa do Senhor, e não tem a ver com o tempo, tem a ver com maturidade. Tem gente que tem 90 e não tem maturidade nenhuma, porque sabedoria não tem a ver com idade, tem a ver com acesso. Quem está aqui, diga glória a Deus. Permita que o Espírito Santo provoque uma metanoia, uma mudança de mentalidade em você. Em segundo, ele trabalha de dentro para fora. Então ninguém vai notar, ninguém vai perceber. É algo entre você e ele. Ele só vai te expor se você quiser que ele te exponha, sendo um garoto e uma garota resistente. Segundo, na moldagem ele trabalha de forma circular. Trabalhar de forma circular
Fala sobre um tempo que eu não tenho preparo para avançar. Então ele vai me fazer andar em círculos. Eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar e não vou sair do lugar. Eu vou andar, vou andar, vou andar e não vou sair do lugar. Eu vou explicar, vou colocar a legenda para ficar mais fácil. No tempo da movimentação em círculo, é o tempo que eu não estou preparado, que Deus sabe que eu vou envergonhar o nome dele. E eu vou falar, guarde isso. Deus não está disposto a ser envergonhado com seu despreparo. A nossa mentalidade é que no reino de Deus, Deus aceita tudo. Sabe aquela mentalidade? Tudo que não serve na minha casa eu trago para a igreja. A minha pior oferta, o resto do meu tempo, eu vou entregando para Deus como se Deus precisasse receber o meu resto. Essa mentalidade não glorifica a Deus. E agora ele está falando, enquanto você não estiver pronto, eu não tiro você do movimento circular, porque eu não estou disposto a ser envergonhado com o seu despreparo. Nesse período não adianta aumentar a velocidade, porque a sensação é, eu subi numa esteira, eu mudei a velocidade, eu aumentei o esforço e não saí do lugar. Você pode começar a gritar que nada vai mudar. E eu quero dizer algo para você. Deus não chora quando você está chorando, Ele colhe as suas lágrimas. Deus não desespera quando você está desesperado. Deus é um Pai preparado, resiliente. Ele sabe que o propósito é mais importante do que o momento. Deus vê você gritando de dor no presente, e Ele olha para você no seu futuro e diz, valeu a pena. Pode gritar, pode espernear, pode pular, está tudo certo, porque eu sei o teu final. Eu sei que vai valer a pena. Por isso eu quero te dizer algo. Deus não está desesperado com o teu desespero. Deus não está desesperado com os teus gritos. Aceite. É tempo de permitir que o Espírito Santo te coloque na movimentação em círculo. Quantas vezes antes de carregar essa revelação, eu cheguei em casa durante esses 2 anos, e eu disse para minha esposa, eu estou trabalhando por 3.000 membros, sim ou não? E eu falei assim, eu acho que Deus está me rejeitando, porque eu não consigo alcançar mais do que 70, sim ou não? O desespero é grande, até o dia que o Espírito me visitou e falou, filho, eu estou te treinando, você está andando em círculo, porque eu estou te preparando, eu estou te capacitando, eu estou trabalhando a sua resiliência, eu estou trabalhando as suas emoções, eu estou trabalhando o seu homem interior, eu estou trabalhando o teu vocabulário, eu estou trabalhando o seu conhecimento bíblico, mas daqui a pouco eu te tiro da roda do círculo e te levo para o seu final. Quantos recebem essa palavra? Diga comigo, glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, está acabando o tempo de andar em círculo, vai. Fala para ele, está acabando o tempo de andar em círculo. Terceiro e último, e eu quero acabar aqui. Segura aí. Primeira fase, a fase da prensa. Segunda fase, a fase da moldagem. Terceira e última fase, a fase do fogo. Diga comigo, fogo. A fase do fogo é a fase que o oleiro leva o vaso para a fornalha. Aqui o vaso precisa ficar dentro da fornalha por 24 horas, que aponta para um tempo profético, um ciclo completo. Se aqui ele dissesse que ficaria 17 horas, seria um ciclo incompleto. O que significa que você não pode sair da fornalha antes da hora. Você precisa ficar na fornalha o tempo necessário para que você tenha a rigidez que você precisa ter. Porque Deus sabe que o futuro do Eduardo é diferente do futuro do Flávio. Os nossos futuros podem estar cruzados, os nossos destinos proféticos podem estar alinhados, mas Deus sabe que você talvez vai ter que ficar um tempo maior no fogo, para aumentar a resistência,
para que a sua rigidez seja diferente da minha, porque Ele sabe que vai ter situações que você vai atravessar, que eu não vou atravessar. Por isso que por mais que esteja doendo, não peça para sair da fornalha antes do ciclo completo. Está doendo, não estou suportando mais, mas não saia da fornalha antes do tempo. Isso é maturidade. Maturidade não é fazer o que eu quero, maturidade é fazer o que eu preciso fazer. Isso é ser adulto, isso é ser homem de Deus, isso é ser mulher de Deus. Na Bíblia o fogo simboliza a identidade do próprio Deus. Deus não pode te levar a ser um vaso de honra se você não tiver uma identidade plena revelada. Quantos de nós, no primeiro obstáculo, nós olhamos para nós com mentalidade de tadinho, de pequenininho, porque não compreendemos quem nós somos em Deus. Ei, deixa eu dizer algo para você. Talvez você não saiba, mas você não é qualquer um. Você é coroa da criação de Deus. A Bíblia diz que você é coroa da criação de Deus, sacerdote real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos tirou das trevas e vos removeu para a maravilhosa luz. Não permita que alguém olhe para você e confunda o seu valor, porque você não é qualquer um. Você é um príncipe, você é uma princesa na presença do Senhor. Fale para quem está do seu lado: levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, fala de novo. O problema de identidade de Marcelo é muito sério. A Bíblia diz que tem um homem incrível na Bíblia, que ele parece comigo e com você. O seu nome é Gideão. A Bíblia diz que o anjo visita Gideão, e ele diz assim: o Senhor é contigo, homem valoroso, homem valente. O anjo expressa como o céu enxerga Gideão. O anjo está querendo alistar Gideão para que ele se torne o libertador de Israel. Mas a resposta de Gideão é fundamentada na forma como ele se enxerga. Ele diz assim: eu sou o menor da minha casa. Perceba que o céu enxerga ele como um homem valente, como um homem vitorioso, como um homem capaz de julgar uma nação. Mas ele se enxerga como Tequinó, como pequeno, como bastardo, como despreparado. O nosso problema é que Deus está querendo reconstruir um vaso de honra. Deus está querendo reconstruir um vaso incrível e colocar na prateleira para todo mundo ver o resultado. Mas quando Ele olha para você, você está como Gideão dizendo: eu não passo de uma criança, o menor da minha casa. Olhe para cá o que eu vou dizer. Enquanto você não resolver o problema que você tem na sua autoimagem. O que é autoimagem, pastor? Aquilo que as pessoas mais importantes, consideradas tutores na minha vida, me falaram a vida toda que eu sou. Falaram que eu sou incapaz. Falaram que eu nunca vou prosperar. Falaram que eu nunca vou crescer. Falaram que eu nunca vou ver o cumprimento das promessas de Deus. E agora você não se enxerga segundo a revelação da sua identidade, mas segundo a voz que soa nos seus ouvidos dizendo: você não é, você não vai fazer acontecer. Enquanto você não alinhar a sua identidade como a identidade que Deus liberou para você, você nunca vai se tornar o vaso que o Senhor sonhou para você. Está na hora de começar a ignorar as vozes daqueles que disseram coisas a teu respeito que não são verdades da parte de Deus, e começar a ouvir a única voz que pode dar destino ao coração do homem. Me escute. A Bíblia diz que Noé, ele escuta uma voz, e ele começa a construir um projeto incrível que a terra nunca tinha visto, uma arca. Construir uma arca nos nossos dias é fichinha, mas construir uma arca em um tempo que a chuva ainda não tinha caído sobre a terra,
não tinha projeto para ser copiado. É um grande desafio. Ele escuta uma voz, a sua família não escutou, somente ele escutou a voz. E durante 100 anos, Noé ficou trabalhando por um projeto, através de uma direção que ele ouviu através de uma voz. Olhe para cá, a voz de Deus, ela é inconfundível. E é a única voz que você deve dar crédito na terra dos homens. É a voz que vai libertar você e que vai alinhar a sua identidade. Nunca mais você vai se sentir um pequenino, um tequinon, um bastardo, quando você começar a negligenciar as outras vozes e escutar a única voz que você deveria escutar, que é a voz de Deus. Você pode ficar de pé e aplaudir o nome do Senhor? Você pode aplaudir de verdade para a glória de Deus. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça agora. Diga comigo bem forte: Senhor Jesus, ressignifique a forma como eu me enxergo. Que a partir de hoje, mais forte, que a partir de hoje, eu me veja como o céu me vê. Você não tem ideia no que isso vai fazer com você. Você não tem ideia aonde o céu pode te levar, se você começar a se enxergar como Deus te enxerga. Escute, essa fase, a fase do fogo, e eu termino aqui. O oleiro, ele vai te levar a 2 processos. Primeiro, o oleiro vai permitir que o fogo tire todo o mau cheiro que estava sobre você. Pastor, mau cheiro de quê? Mau cheiro do pecado, mau cheiro da bebida, mau cheiro do adultério, mau cheiro da corrupção, mau cheiro de tudo aquilo que você não deveria ter feito, mas fez. O Espírito de Deus vai te levar para o fogo com o propósito de arrancar todo o mau cheiro que você carrega e liberar sobre você o bom perfume de Deus. E isso vai fazer com que quando as pessoas olharem para você, elas vão buscar você no teu passado e não vão te encontrar lá mais, porque você vai se tornar um vaso novo, segundo o padrão do coração de Deus. Quantos recebem essa palavra? Levanta a sua mão e diga glória a Deus. 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. E para terminar, o fogo vai aumentar a resistência e a beleza do vaso. Olhe para cá. Você só vai viver o seu propósito se você tiver resistência. Diga comigo, resistência. Deus não vai te levar a viver o seu propósito se você não tiver resistência. A palavra resistência significa no hebraico aquele que resiste a toda e qualquer situação. O fogo vai te deixar tão resistente, mas tão resistente, que situações que se tornaram pecados de estimação não serão mais. Alguns se acostumaram com alguns tipos de pecado, e nós estamos numa igreja, é o meu papel pregar a palavra do reino e não aquilo que eu quero. Alguns se acostumaram a comprar e não pagar. Outros se acostumaram a adulterar como se isso fosse normal. Outros se acostumaram a ser corrupto como se isso fosse comum. Mas o Espírito de Deus está dizendo: o fogo vai queimar com o propósito de te dar resistência, para que nunca mais as velhas práticas toquem em você. O Espírito de Deus está me usando para dizer que esta é a noite em que Ele marcou um encontro para produzir uma mudança para sempre na tua vida. Eu não sei você, mas eu estou cansado de uma vida religiosa mais ou menos.
Eu não sei você, mas eu não suporto mais palavras que soam mais como palestra do que manifestação do poder de Deus. Eu não sei você, mas eu estou com a minha alma clamando para que Jesus se manifeste diariamente no seio da igreja, evidenciando transformações e sinais. Essa é uma noite em que o Senhor marcou um encontro contigo, e talvez algumas pessoas estão distante do Evangelho. Você entrou nesta casa dizendo: eu nunca mais volto, eu fui ferido pelo pastor, eu fui obreiro, pastor, fui machucado demais, fui violentado e violentado emocionalmente, eu não suporto mais, eu não dou conta mais dessa vida cristã religiosa. Não, nós não estamos convidando você para se tornar um funcionário da igreja. Não, nós estamos convidando você para que você volte a se tornar um filho de Deus. Se você crê nessa palavra, eu quero lhe fazer um convite. Você que está afastado do Evangelho, tudo que foi feito aqui foi feito hoje para você. Eu quero que você saia do seu lugar. E se você não conhece Jesus e quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, não sou eu que convenço o homem. Apenas saia do seu lugar e vem para cá. Vem para cá, aplauda o Senhor, glória a Deus. Saia do seu